Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Então esse vídeo de hoje é destinado a concluir uma apresentação em sala de aula que foi interrompida por uma queda da internet. Nós estávamos falando sobre a forma trigonométrica de um número complexo e no meio dos exemplos, quando eu fui falar como se realizava então a multiplicação e divisão de dois números complexos que estavam na forma trigonométrica, a internet acabou interrompendo, então vou retomar aqui para que meus alunos não fiquem sem. E se você não for meu aluno, mas porventura esteja estudando esse assunto, você também pode ter acesso, o vídeo é autoexplicativo, não tem muito mais o que falar, então é isso, bora começar. Bom, você pode ver a tela onde eu tinha interrompido a aula, vou voltar até aqui. Nós estávamos então em multiplicação e divisão na forma trigonométrica. Então, eu ia dizer para os alunos, na verdade, esse pedaço eu já tinha dito, mas senão o vídeo fica muito sem sentido, eu vou repetir. Nós temos dois números complexos em sua forma trigonométrica, então o Z1, ele é módulo de Z1 vezes cosseno de θ1 mais seno de θ1, ok? A gente precisa lembrar que este ângulo está sempre o argumento principal, né? Vou chamar θi porque vale para o 1 e para o 2. Está sempre entre 0 e 2π, ok? Então, tanto para o θ1 quanto para o θ2. Então, Z2 também tem sua forma trigonométrica. E aí, eu argumentei, então, estava falando que o produto Z1 vezes Z2, bastava você multiplicar os módulos. Então, você multiplica esses módulos, Z1 vezes Z2, e soma-se os argumentos, ok? Aí leva em consideração que esse argumento do produto, que seria o θ1 mais θ2, então esse argumento de Z1 vezes Z2 é θ1 mais θ2, θ1 mais θ2, agora sim, ele tem que estar entre 0 e 2π, podendo ser 0 e não 2π, ok? Então, o exemplo que eu estava fazendo quando a aula se encerrou era dados Z1 e Z2. Então, Z1, 2, cosseno de π sobre 3 mais seno de π sobre 3, e Z2, raiz de 2 vezes cosseno de 3π sobre 4 mais seno de 3π sobre 4. O produto, então, bastava que a gente fizesse multiplicação dos módulos, são 2 vezes raiz de 2, ok? 2 vezes raiz de 2, está aqui o módulo, e somar-se os argumentos. Π sobre 3, 60 graus, 3π sobre 4, 135. Então, 60 mais 135 dá 195, de modo que a gente não precisou fazer nada nesse nosso argumento. Aqui embaixo, na quebra da página, vocês podem ver, tem então, né, π sobre 3 mais 3π sobre 4, então 3 vezes 4, 12, π vezes 4, 4π, 3 vezes 3π, 9, então 13π sobre 12, voltando aqui, onde a gente obtém, então, o produto em sua forma trigonométrica, ok? Fiz um outro exemplo, então Z1 ao quadrado, que é então Z1 vezes Z1. E aí, como que a gente fez Z1? Então, multiplica o módulo por ele mesmo, 2 vezes 2, 4. Cosseno de π sobre 3, certo? E o argumento para a gente é π sobre 3. Então, quem está fazendo o papel do Z1, do Z2 aqui para a gente é o Z1. Então, eu vou somar π sobre 3 com π sobre 3. 2π sobre 3 é 120, certo? A gente não precisa fazer nenhuma alteração. 4 cosseno de 2π sobre 3 mais seno de 2π sobre 3. Este, então, é o Z1 ao quadrado, ok? Deixei como exercício que se calculasse, então, baseado no que a gente fez aqui para o Z1 ao quadrado, Z1 a décima, porque toda vez que a gente fala de multiplicação, a gente está incluso lá a potenciação escondida. A gente vai ver que tem uma maneira bem bacana, bem simples de fazer a potenciação, que é... eu vou falar aqui mais embaixo, mas assim, você vai fazer o módulo elevado a esse expoente, no caso, módulo elevado a 10, né? E vai multiplicar o ângulo pela potência. Então, como é 10, você vai multiplicar por 10. Observe que aqui 4, se a gente seguir esse padrão que eu falei, 4, ele é 2 ao quadrado, e 2π, ele é cosseno de 2 vezes o ângulo original, π sobre 3, mais, aí eu vou quebrar a página aqui, e seno de 2 vezes π sobre 3. Então, de modo que quando você for fazer, por exemplo, z elevado a 10, em vez de 2 no expoente aqui, vai estar 10, em vez de ter um 2 multiplicando o argumento, vai ter um 10, ok? Aí a gente precisa tomar o cuidado que, como multiplicou por 10, vai passar de 360 graus, você faz essa congruência e pega, né,
menor que 360 correspondente, tá? Mas então, exercício pensar. E então, o segundo caso é a divisão de números na forma... Para a divisão de números complexos na forma trigonométrica, primeira coisa, cuidado é tomar que o denominador não pode ser zero, a gente não divide por zero. Então, se o Z2 não é zero, Z1 dividido por Z2, a gente pode provar que é simplesmente, né, você pega, faz a divisão entre os módulos, então divide o módulo de um pelo módulo do outro, e multiplica isso então, pelo cosseno da diferença entre os argumentos. Numerador menos denominador, certo? Θ1 menos θ2, mais I seno de θ1 menos θ2. E aí, esse argumento de Z1 pelo Z2, ou seja, o ângulo θ1 menos θ2, também tem que satisfazer essa relação. Precisa necessariamente estar entre 0 e 2π, podendo ser 0 e não podendo ser 2π. Peguei como exemplo aqui Z1 e Z2, então Z1, 2 cosseno de π sobre 4, mais I seno de π sobre 4. Z2, 3 cosseno de π sobre 2, mais I seno de π sobre 2. Então, Z2 dividido por Z1, a gente fez primeiro Z2 por Z1, porque não precisa fazer nenhuma congruência nesse caso. Fica da seguinte maneira. Módulo 3 sobre 2, então 3 sobre 2. O cosseno, então, π sobre 2, 90 graus, certo? Menos π sobre 4, 45. Então, π sobre 2 menos π sobre 4, 90 menos 45, tem que ser 45, π sobre 4. Aqui em cima você pode acompanhar essa conta, então, π sobre 2 menos π sobre 4, 4π, menos 2π, 2 vezes 4, 8. 4 menos 2, 2. 2π sobre 4. π sobre 4 como anunciado que deveria ser. Então, Z1 sobre Z2 tem sua representação como sendo 3 sobre 2, cosseno de π sobre 4, mais I seno de π sobre 4. O Z1 sobre Z2, que seria o contrário, certo? Eu deixei, fiz por último, pelo seguinte, aqui a gente ia precisar fazer essa noção de congruência, porque o ângulo vai dar negativo, e aí precisa estar entre 0 e 2π. Então, observe que o módulo de Z1 é 2, módulo de Z2 é 3, então 2/3. Vezes cosseno, aí seguindo o padrão, né? π sobre 4 menos π sobre 2, certo? I seno de π sobre 4 menos π sobre 2. Se 90 menos 45 deu 45, 45 menos 90 vai dar menos 45, né? Só trocar o sinal, você pode voltar nessa continha aqui, inverte o sinal de todo mundo, você vai ver que vai dar menos π sobre 4. Deixei menos π sobre 4, ok? E aqui eu observei que menos 45 graus, vou pôr até de vermelho aqui, ele é o correspondente a 315 graus, é congruente, perdão, a 315 graus. Por que isso? Pelo seguinte, eu vou baixar aqui um pouquinho. Desenhei um plano cartesiano, a circunferência trigonométrica, ou seja, que tem raio 1, esse ponto A é a origem dos arcos. A gente estabelece um sentido como sendo positivo, que é o sentido anti-horário. E o sentido negativo é o sentido horário. Então, quando você quer medir graus, você anda no positivo, você anda no sentido anti-horário. O negativo no sentido horário. Se eu estou falando de menos 45 graus, então imagine que você esteja bem localizado, bem nesse pontinho sobre a circunferência. Então, você voltou de 0, 45 graus. E aí, eu observei o seguinte, que isto, se pensa se fosse uma pista, né? Você está fazendo voltas aqui. Se você saiu do 0 e desceu menos 45, você pode pensar assim, quando eu fecho a volta é 360, certo? Eu voltei 45. Então, eu estou na posição 360 menos 45, ou seja, 315 graus. E aí, por isso que tem o desenho de azul aqui, que é o mesmo, então, que sair de 0, não é o mesmo, mas você estará na mesma posição, né? Estará na mesma posição que sair do 0, a origem dos arcos, e vir até o 315, certo? Então, por isso que a gente observou, então, que 315 é correspondente a menos 45 graus, é congruente, na verdade. E aí, a gente pode observar, né, se esse menos 45 vier para o lado de cá, ele vem somando, a soma deles dá 360, ou seja, fecha a volta, ok? Então, esses ângulos côngruos, ele tem essa propriedade, a soma deles aqui, ou a diferença sempre dependendo do caso, né, são múltiplos de 360 graus. E aí, 315 graus, você pode fazer a regrinha de 3 simples, você vai ver que isso é 7π sobre 4, ok? Radiano. Então, isso é côngruo ao menos π sobre 4. Então, por isso, a nossa forma trigonométrica está aqui dessa maneira. Opa, passei muito. Então, 2/3 do módulo.
cosseno de 7π sobre 4 mais i seno de 7π sobre 4, tá bom? Vou aproveitar e emendar mais algum exemplo aqui, para eu poder falar, na verdade, eu quero falar sobre a potenciação na forma trigonométrica, que é o seguinte, então, potenciação na forma trigonométrica. Potenciação na forma trigonométrica. Então isso vai de encontro ao que nós tínhamos deixado lá como exercício para vocês fazerem lá a potência de 10 daquele número inteiro, daquele número complexo nosso, certo? Eu cheguei a adiantar um pouquinho. Então, pensa comigo assim, se você tem z em sua forma trigonométrica, então z é módulo de z, cosseno de θ, mais i seno de θ, ok? Se n é um inteiro positivo pra gente, na verdade isso aqui vale para qualquer inteiro, tá bom? Mas aqui a gente vai sempre mexer com inteiros positivos, ou seja, são números positivos que estão interessados, que nos interessam, na verdade. Ok? Então, se n é um inteiro, vamos manter aqui inteiro positivo, pode ser inclusive o zero. Então, se a gente quiser calcular uma potência desse inteiro, z elevado a n, basta que você faça a potência do módulo e multiplique o argumento por esse inteiro n, ok? Então, o nosso exemplo é o exemplo que eu tinha deixado lá para vocês fazerem, que era calcular o número elevado a 10, né? E qual era o nosso número em questão? Vou voltar lá para você se recordar. Então, o z era quem? 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Nosso primeiro exemplo lá da outra aula, ok? Então, grava aí 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Então, exemplo, z 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Ok? Eu vou pôr o colchete aqui que fica melhor. Então, eu tinha deixado aqui para vocês calcularem z elevado a 10. Pelo que a gente observou lá, é só você fazer, então, 2 elevado a 10, correto? O módulo elevado a 10. Cosseno de 10 π sobre 3 mais i seno de 10 π sobre 3. Ok? Cuidado que a gente não pode parar e deixar assim. O 2 elevado a 10 é o de menos, né? E se a gente troca 2 elevado a 10, se você fizer as contas, você vai ver que isso dá 1024. O problema é aqui pra gente, qual é o argumento que deve ficar. Vou circular de vermelho, ok? Porque, lembrando, π 180 por 3, 60. Se eu multiplico por 10, você está falando de 600 graus. E aqui, olha só, este ângulo, esse nosso argumento, então, o argumento tem que estar entre 0 e 2π, ok? Então eu não posso deixar os 600 graus. E aí, como que eu vou achar o correspondente? Então, você precisa se lembrar o seguinte, fazer mais aqui embaixo. Vamos fazer a nossa circunferenciazinha. Então, de novo, a gente tem aqui a circunferência. Vamos imaginar que aqui, então, que a gente dividiu bonitinho, tá bom? Fizemos aqui o nosso plano cartesiano. E aí, olha só, você precisa trocar por um ângulo correspondente menor do que 600 graus. Se você sai da origem dos arcos, ponto A aqui, quando você fizer 360 graus, você fechou uma volta, certo? Então, em 600 você fez
360 graus. E ainda sobrou espaço para você andar mais um pouco, certo? Você vai andar mais que tanto. Para 600, você vai fazer 600 menos 340, menos 360. Isso dá 240 graus, ok? Então, você vai fazer uma volta completa, realizou uma volta completa, e vai andar mais 240 graus. Então, 90, 180, 270 aqui. Então, você vai parar em algum lugar do seu terceiro quadrante. E isso representa para a gente côngruo a 240. Então, o que a gente disse, na verdade? Que 600 graus, ele é côngruo, né? É um arco côngruo. Vamos deixar assim, então, fica melhor. A 240 graus, ok? Então, em vez de escrever 600, vamos escrever 240. Só que vamos escrever 240 em radiano, ok? E como é que você escreve 240 em radiano? Então, lembra comigo. 60 π sobre 3, certo? 240 é 4 vezes 60, então 4 π sobre 3, ok? Ou então você pode fazer regra de 3 com calma aí que não tem problema, ok? 4 π sobre 3 mais i seno de 4 π sobre 3. Pronto, o exercício acabava aqui, tá bom? Não tinha mais nada para fazer, bem simplesinho. Vou pôr uma observação aqui, tentar encaixá-la aqui entre essa observação que a gente fez de trigonometria e o que nós temos falado o seguinte. Que número será que seria esse z elevado a décima, certo? Porque quando a gente pegou esse 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, a gente resolveu no exercício anterior, a gente viu que isso, na verdade, era o número 1 mais i raiz de 3, ok? Então, 1 mais i raiz de 3 tem esta forma trigonométrica, ok? Mas, então, se eu fizesse esse número, o exercício fosse, calcule 1 mais i raiz de 3 elevado a 10. Que número que nós íamos obter, né? Qual o número complexo? Então, a gente viu que ele é 1024, ok? Ele é 1024. E agora, tudo que você precisa fazer é calcular o cosseno de π sobre 3 e o seno de 4π sobre 3. Então, π sobre 3 é 60, ok? Então, cosseno de 4π sobre 3 e seno de 4π sobre 3, eles terão os mesmos valores em módulo de seno de 60 e cosseno de 60, só vai alternar o sinal. E aí eu até comentei isso na aula, mas só para voltar aqui. Então, no terceiro quadrante que a gente está, 240 graus, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Seno e cosseno são negativos. Então, na verdade, o seno de 240 e o cosseno de 240 são o mesmo que o seno e o cosseno de 60, só que com sinal trocado. E o seno de 60, aí eu vou aproveitar e manter o verde aqui, é meio, então vai ficar com menos meio. O cosseno de 60 é meio, então o seno fica menos meio. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Se você multiplicar por 1024, então 1024 por 2 é 512, então menos 512, mais vezes menos, 512, raiz de 3i, ou i, raiz de 3, 512, a maneira como você quiser deixar. Mas então o fato é que este z elevado a 10 é 512, né, menos 512, raiz de 3i. Ou você poderia ainda deixar assim, se quisesse, né? Põe o 512 em evidência. Menos 1, menos i, raiz de 3, ok? Para a gente poder finalizar, vou deixar então um exercício para vocês, que já está dando mais ou menos o tempo da nossa aula, certo? Então, exercício. Calcule 1 menos i elevado a 10, ok? Então, eu quero que vocês resolvam de duas maneiras. Eu quero uma solução 1, onde você vai fazer 1 menos i vezes 1 menos i vezes 1 menos i, e aí você pode usar alguma estratégia e ganhar tempo. Por exemplo, a sugestão para vocês. Então, a sugestão para a solução 1 é você fazer primeiro 1 menos i, perdão, não i menos 1. Então, 1 menos i, faz isso ao quadrado, ok? Calcula esse 1 menos i ao quadrado, tá? Digamos que isso fosse um w, certo?
Então, você quer calcular w à quinta. E aí você faz 1 menos i, né, ao quadrado à quinta. Ok? Você vai ver que é uma maneira de se fazer. E a outra, solução 2, é usar então o que a gente acabou de fazer aqui agora, usar da forma trigonométrica. Okay? Vocês vão ver que nos dois casos vão chegar no mesmo lugar. E você aproveita e pratica um pouquinho do que nós falamos aqui sobre a forma trigonométrica, tá bom? A solução nos dois casos, né, então a resposta é que quando você fizer 1 menos i elevado a 10, e isto dá menos 32i, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se possível, então deixe um like aí no vídeo e ajude o canal compartilhando esse vídeo, tá bom? É isso, nós voltaremos em breve com mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima.